O que eu poderia acrescentar, né, já que o tema é como é que você utiliza a PNL e a auto-hipnose, no caso, para alterar emoções, eu vou remeter novamente às minhas situações de 2004, 2024. Foi através de conhecimento, de sair da generalização da PNL, sair daquela forma de que normalmente a gente fala, né? Sempre que acontece isso, vai acontecer aquilo. É a própria generalização, né? Então, aquilo que a gente estava falando do diálogo interno, né? É refazer, é mudar. O mundo não gira, né? Como é que é? O mapa não é território, então não é porque eu estou sentindo isso que isso é a verdade, não é porque isso está acontecendo que isso é verdadeiro. Então, são várias, né, máximas da PNL que podem nos ajudar a sair do estado emocional. E, às vezes, houve momentos no meu estado emocional, e eu acho que isso vale para qualquer pessoa, que o melhor é chorar mesmo, é deixar a emoção vir, a emoção brotar, porque enquanto está brigando com a emoção, o sentimento está sendo escondido. Então, aceitar que se está com tristeza, concordar que a tristeza, concordar que aquele momento é um momento de tristeza, mas da mesma forma dizer a si mesmo, olha, eu estou triste, eu preciso chorar, mas é para desaguar e depois que isso passar, eu vou passar para outra etapa. E se eu não conseguir sozinho, eu vou procurar um amigo. Que aí entra, né? Sai da auto-hipnose e, como eu sempre falo, é a percepção do seu auto-limite. Então, eu vou até aqui, daqui para frente, eu preciso pedir ajuda. Pode ser até bater papo com um amigo, não precisa ser nem o terapeuta. Mandar uma mensagem para um amigo ou para uma amiga, olha, vamos fazer uma compra, ou vamos tomar uma cerveja, ou vamos sair daquela cena, já é alguma coisa que vai melhorar. Ou então a euforia, né? Também é uma emoção. Não precisa ser necessariamente a tristeza. Uma pessoa que está em euforia, que está uma alegria muito forte, ela também tem que se conter e perceber de onde está vindo essa alegria toda, essa euforia fora de um contexto. Porque também pode ser uma emoção mentirosa para o corpo. Está querendo mascarar alguma coisa que, na verdade, não é aquela euforia. Porque pode depois ter uma consequência desse sentimento no final do dia. Uma alta expectativa de algo que pode acontecer e não acontece. Então, há depois um momento depressivo. Então, reconhecer os seus etapas de emoções, que não é em linha reta, as emoções da gente flutuam à medida do dia a dia, né? A gente pode acordar muito bem, de repente ter uma notícia que não é tão agradável, a sua emoção muda, o seu sentimento muda, daqui a pouco você recebe uma boa notícia que já se contrapõe àquela anterior. Então, compreender os seus estados emocionais e aceitar de uma forma consciente, não, eu hoje não estou bem, eu hoje não estou legal, ou hoje eu estou feliz. Essa compreensão, eu acho que é a consciência de que a gente pode estar mudando alguma coisa. Porque o se deixar levar pela emoção dos outros, pelas notícias de uma televisão, pelas notícias num noticiário qualquer, ou um comentário abusivo de alguém, né, que venha falar você não está bem, palavras rudes mesmo, né, e que mexam com as suas emoções, se a pessoa não tiver um autocontrole, não, peraí, eu não estava assim, a minha emoção não era essa, então isso aí não vai me abalar, é um autocontrole, e não precisa necessariamente ser com auto-hipnose, é um autocontrole, é saber se identificar. Essa acho que é a grande máxima e grande aprendizado que eu tive nesses 2 últimos anos. É compreender, não, eu hoje não estou bem, eu não quero conversar com ninguém, me respeitem. Hoje eu estou legal, quero bater papo com uma amiga. Essa compreensão que eu acho que é primordial para qualquer ser humano. É se compreender e explicar para os outros o momento que você está. Que aí você também vai ser respeitado. A família vai te dar esse tempo, vai te respeitar naquele tempo. Que não é para sempre, mas é aquele momento, você precisa daquela situação para que você se recomponha. Então, eu acho que isso, o aprendizado com as técnicas da PNL, e tudo que a gente aprende, né, com isso, nos vai permitindo ter essa seriedade, essa compreensão interna. Não sei se vocês concordam, se o Luan quiser acrescentar algo mais, está à disposição. Até para discordar, se for o caso. A Angélica tocou num ponto que, ao meu ver, é fundamental. Na verdade, várias. Porque, assim, primeiro ela falou da generalização. Sempre que acontece isso acontece. São estruturas de crença, né? As crenças elas generalizam o mundo. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. A generalização ela tem uma função importante, no sentido de que ela ajuda a gente a aprender. Então, se eu entender que toda vez que eu abrir a porta, eu preciso girar a maçaneta, eu aprendendo essa generalização, na próxima vez que eu ver uma porta, eu não vou precisar aprender de novo como que gira. Eu só vou lá e vou girar. Só que também o mundo às vezes surpreende, às vezes a maçaneta não é de girar, de puxar. Então a gente também precisa aprender a generalizar, também a distorcer algumas coisas no mundo. E isso que a Angélica falou, a neurociência, né, a psicologia cognitiva está muito de acordo, que a gente questionar as generalizações e não, às vezes, brigar contra ela ou criar um pensamento positivo contra ela. Inclusive, já falaram aqui, né, das nuances do pensamento positivo, que às vezes cria uma estrutura de conflito. Mas, assim, sempre acontece isso. Nossa, sempre que eu vou falar em público, dá tudo errado. Sempre. Já teve alguma vez que não deu errado? Né? O fato de ter dado errado antes significa que vai dar agora ou que vai dar depois? Nesses questionamentos vão trazendo respostas inconscientes e vão flexibilizando a generalização. E aí outros caminhos e possibilidades podem acontecer. Então, eu achei essencial a Angélica ter tocado nesse ponto, né? Porque é o que a neurociência, o pessoal da psicologia cognitiva, mais bate a tecla, né? Que é importante a gente não bater de frente com o nosso diálogo interno, porque o nosso diálogo interno, ele é sintoma. Ele não vem como se fosse nós, não é a gente que cria. A neurociência, ela diz que a gente se dá conta dos nossos pensamentos, meio segundo depois ele já ter sido produzido.
as nossas decisões, a gente só se dá conta de que decidiu depois. A decisão primeiro acontece no inconsciente e depois que a gente percebe o resultado da decisão, conscientemente, né? Estudos de neurociência falam isso. E os diálogos internos já estavam lá, mesmo que a gente não estivesse consciente deles. E bater de frente é uma abordagem que a ciência, né, percebeu que tem as suas nuances, né, que não seria efetivo, mas questionar esses diálogos internos com as perguntas certas. E uma das perguntas a Angélica trouxe, né, tipo, sempre, sempre que acontece isso, vai acontecer aquilo, será que não poderia acontecer de uma outra maneira? E vai flexibilizando essas crenças, né, essas generalizações. E a Angélica fala de uma coisa, pegando o tema mesmo, né, que são as gestões das emoções, o rapport é a gente acompanhar e conduzir. Né? Ou seja, se a gente já conduz direto, pode criar uma resistência, a pessoa não vai se sentir acompanhada. Só que o rapport também é com a gente mesmo. A gente precisa se acolher, se aceitar. Primeiro a gente se acompanha, e depois a gente se conduz para um estado interno melhor, para uma emoção melhor. Então, se às vezes a gente está triste, em vez de a gente querer já se conduzir para uma emoção alegre, primeiro aceita isso, acolhe isso, entende, reconhece o que está acontecendo. Acolher não significa aceitar passivamente de maneira resignada. Acolher significa, ok, isso aqui está acontecendo, deixa eu aceitar, talvez até precise chorar, talvez eu precise reconhecer o que está acontecendo comigo agora. E depois de ter acompanhado, você conduz para a emoção que você deseja. Agora eu vou bater um papo com a amiga, vou lembrar de momentos que eu senti alegria, vou mudar minha fisiologia, vou agir como se eu estivesse mais alegre. E aí você vai se conduzindo, acompanhando e conduzindo para uma emoção mais produtiva. Né? O Robert Dilts, né, que é o trainer da PNL sistêmica, né, que é o trainer que eu mais tem familiaridade, ele fala da importância do acolhimento mesmo, de você entrar em um estado que você possa acolher a emoção, realmente reconhecer que ela está acontecendo, entender o propósito daquela emoção, para depois ir mesmo se conduzindo para emoções melhores. Se a emoção está muito longe do estado que você está atualmente, por exemplo, se a pessoa está muito depressiva e você quer que ela acesse um estado muito alegre, a distância é muito grande. Você pode ir criando estados intermediários, emoções intermediárias. Então, se ela está profundamente depressiva, você pode deixar ela levemente triste, confusa. Ainda é um estado ruim, mas é melhor já do que a depressão, melhor que o estado depressivo. E aí, dessa confusão, dessa leve tristeza, você pode levar ela para uma leve animação. Ela vai estar levemente animada, e aí depois você pode conduzir ela para uma alegria mais profunda. Então, começa com ela bem triste, bem baixa, ela vai ficando mais confusa, mais tristinha, depois vai ficando um pouquinho mais animada, neutra, mais animada. Quando vai ver, ela está numa emoção melhor. Né? Então, entender esse princípio, né, do processo de estados faz com que a gente vai se acompanhando, se acolhendo e se conduzindo para emoções mais produtivas. É uma prática que, inclusive, daria para fazer aqui ao vivo, né, se der tempo, a gente encadear estados emocionais para que a pessoa saia de estado muito emperrado, muito negativo, para um estado bem mais positivo, mais cheio de recursos. Né? E esse ponto que a Angélica comentou, fundamental. Né? Tem outros pontos, mas acho que eu já me alonguei um pouquinho. Então, queria só dizer isso, que achei Eu gostaria de até acrescentar isso para o Luan. Certa vez, uma prática, foi até um hipnólogo que eu fui, em Fortaleza. E aí ele disse assim, quando você encontrar uma amiga que está chorando, não fale para ela parar de chorar. Muito pelo contrário. Chega perto da amiga e diz assim, tá bom, vou te dar só mais 5 minutos para te chorar, pode começar. No instante a pessoa para. Porque sai completamente do contexto. Ela falou, não quero chorar mais. Também já me vi. Então você tira. E eu fiz esse teste uma vez com uma criança. A criança estava chorando muito, eu falei, tá bom, vou sentar aqui do teu lado, ó. Dou 5 minutos para você continuar chorando. A criança, na hora, eu não quero mais. Eu falei, não, pode chorar, a tia está aqui para te ouvir. Então é mais ou menos isso que eu compreendi comigo. Havia aquele dia que eu dizia assim, olha, eu não quero falar com ninguém hoje. Me dá 5 minutos. E aí aquilo passava. Ou então eu ia lá para frente, eu olhava a praça, né? Minha praça tem umas árvores muito altas, aí é como você explicou, fisiologia, né? Olhava para cima e ficava olhando a folhagem das árvores lá para cima, né? Eu ficava olhando para cima. Quando eu voltava, eu já percebia que a minha fisiologia já era outra, o sentimento já era outro, e já dava para mim encarar a minha situação, né? E hoje foi um texto também assim, bem chatinho que eu estava lendo, né? E houve esse momento que eu tive que parar, estava chovendo bastante, eu simplesmente parei e olhei a chuva. Falei, eu preciso olhar a chuva. E quando eu olhei a chuva, sem pensamento nenhum, quando eu olhei para o computador, aquilo que eu estava lendo passou a ter significado. E aí eu vou fazer um comentário a mais, só para concluir com o Luan vai entender. A pessoa falou um determinado valor, mas eu botei meu outro, mas para o Luan ficar feliz do que está acontecendo comigo, com a matemática. A pessoa falou o valor, eu disse assim, nossa, mas isso é 1/4 do salário dele. Aí comentei isso com meu filho, olha, já sabendo que é 1/4 de um salário, de um todo. Perfeito. Então, isso aí tu vai saber quem está acompanhando todo o contexto das lives, né? Vai ficar E aí eu vou explicar, eu sempre tive um problema muito grande com números, né? Os números sempre foram uns bichos papão para mim, uma série de situações. E o Luan fez um trabalho comigo, faz o quê? Uma semana, mais ou menos, Luan? Você fez? Eu acho que por aí. Então, eu já me vi, assim, sabe? É rápido a mudança que eu tenho. Nós estávamos falando de valores em casa, o filho falou, não, mas a conta é essa, mas é essa, eu já dei tanto. Eu falei, então, tá faltando tanto. Ele, olha, que a dona Angélica já está sabendo fazer a conta de cabeça. Então, o que isso significa? Quando a gente altera mesmo uma forma de pensar e ela torna-se um signo, né? Ela faz um significado, automaticamente tudo vai mudando. Então, até as emoções, é isso que eu fui buscar o tema, até as emoções. A gente pode alterar isso das emoções, desde que a gente compreenda primeiro por que está. Por exemplo, pode acontecer, isso eu já comentei várias vezes, né? A nossa mente tem um registro mental de 5, né? A visão, a audição, sinestésico, tem uma série de pontos que podem registrar na memória. E aí, de repente, você acordou muito bem, você está bem, não aconteceu nada, do nada, né? A princípio, do nada,
a pessoa sente uma tristeza. E aí, se ela parar para pensar, se ela realmente analisar, ela falou, peraí, eu estava bem até agora. O que foi que me aconteceu? Às vezes foi um som, foi um cheiro, foi uma pergunta, foi uma imagem que surgiu, às vezes até procurando no Facebook, procurando e essa imagem, esse cheiro, esse som, remete imediatamente à memória anterior. Essa memória anterior do passado está atrelada a um sentimento. Esse sentimento, de repente, brota na gente como uma emoção momentânea e a pessoa diz, eu não sei de onde veio essa tristeza. Então, eu aprendi isso comigo, a identificar quando do nada aparece uma alegria, do nada aparece um sentimento que não era aquele que eu estava, uma raiva, um nojo, um mal-estar. Eu paro atualmente, Luan, e como se eu pudesse dar um passo para trás de mim mesma e me olho. Falei, peraí, o que foi que mudou? E quando eu identifico o que mudou, é aquela frase, né? Compreende o passado, entende o presente e muda o futuro. Deu para pegar? Compreende o teu passado. Quer dizer, eu compreendi. Ah, agora eu sei. Eu entendo o que eu estou sentindo agora. Automaticamente eu mudo. Eu falei, não, vou sair dessa linha de pensamento, dessa energia, né? Ou vivencio aquilo. Ah, é uma saudade que deu? Sim, vou vivenciar essa saudade. Vivencio aquilo e aquilo passa. Porque se eu deixar aquilo interiorizar, aquilo vai acumulando e vai se tornando os traumas que a gente não sabe nem por que criou. Concorda comigo, Luan? Tem significado isso que eu lhe digo? Totalmente. Eu acho que, nossa, sensacional, porque quando, inclusive, o Paul Ekman, né, que é o grande psicólogo que estuda emoções, ele fala que é muito importante a gente identificar os gatilhos que geram as nossas emoções, porque às vezes a gente acessa emoções e nem entende por quê. Né? E aí, às vezes, esse gatilho pode ser algo que a gente vê mesmo, ou no mundo, ou pode ser uma imagem que passou na nossa cabeça, uma coisa que a gente ouviu, né? Você falou do som, às vezes pode ser um som que aconteceu aqui na minha cabeça, ou um diálogo interno, às vezes pode ser uma sensação, uma coisa que eu toquei, e são as âncoras, né? Então, são âncoras inconscientes que a gente vai se dando conta conscientemente. E você falou uma coisa interessante, eu me olho. Isso é dissociação, né, na perspectiva da PNL. Então, como que a gente se dissocia? O simples fato de a gente se imaginar, se vendo mesmo, como se você fosse um personagem, uma pessoa ali, você consegue se perceber de uma perspectiva de um observador externo. E assim você consegue se avaliar, perceber o que está acontecendo, né, desse passo para trás, literalmente, e acessar alguma outra coisa, ou simplesmente reconhecer aquilo, e aquilo passa, né? Então, dissociação, acolher a emoção, deixar que ela aconteça, em vez de lutar contra, porque lutar contra só aumenta a emoção ruim, né? E o simples fato de você entender que aquilo está acontecendo, reconhecer e acolher e deixar aquilo, né, ser vivenciado, abre caminho para você se conduzir para uma emoção melhor. E se dissociar, perceber os gatilhos que geram essas emoções, as âncoras. São meios muito importantes, né? O Daniel Goleman fala da inteligência emocional, que é um assunto que foi muito popularizado. Ele fala que uma das melhores maneiras é justamente essa, você se dar conta dos gatilhos, dar esse passo para trás a cada gatilho que você perceber, e criando formas para se precaver. Porque se você sabe desse gatilho, que esse gatilho causa essa emoção, você pode perceber que no futuro você vai estar acessando esse gatilho em algum momento. O que você pode fazer para quando esse gatilho vier, você já lidar com ele melhor emocionalmente? A PNL traz algumas maneiras, né? Você pode acessar um recurso, ensaiar mentalmente quando aquele gatilho vier, que já vai neutralizar. Mas só de você se dar conta, fazer isso que a Angélica falou, de se dissociar, de acolher emoções, se permitir vivenciar ela, já aumenta a inteligência emocional lá em cima. Muito bom, concordo plenamente. E a respeito do que você disse, do inteligência emocional, para quem não me conhece, né, eu faço trabalhos acadêmicos, auxilio os universitários, e tem sido muito, muito, muito pesquisado pelos alunos. O ano passado eu auxiliei 3, e esse ano já tenho 2 alunos que querem discutir isso. A inteligência emocional, por acaso já fiz até 2, um no sentido dos gestores, né, a importância desses gestores terem essa inteligência emocional, e na visão dos colaboradores, dos funcionários. E uma das coisas que eles informam, e os estudos demonstram, é essa primeira autoanálise, do funcionário saber, eu não estou bem, ou eu hoje estou feliz. E porque ele, tanto feliz como ele não tão bem, ele vai contaminar a sala. Se ele trabalha num grupo de pessoas, ele vai contaminar. Ele pode tanto contaminar com a alegria, com a tristeza, ou com a raiva, ou com o inconformismo, né? Há uma contaminação. E aí, esse que foi contaminado é que sim, deve se autoanalisar. Eu fui bem para o trabalho. Por que, de repente, na hora do almoço, eu estou me sentindo assim? Então, se ele tiver a percepção daquilo que a gente falou, sair de cena e analisar o que aconteceu, ele diz, não, isso aqui não é meu. E aí, internamente, ele diz, eu devolvo isso para onde veio, isso não é meu. Então, mentalmente, ele devolve. E aí, ele pode até chegar próximo desse amigo e dizer, amigo, está precisando de um apoio, está precisando de alguma coisa, ou não. Também não há essa necessidade se ele não se sente preparado. Porque no momento que ele cria essa barreira, se o outro cria também uma barreira e o outro cria, aquela onda que correu na sala, que não foi de tão boa situação, se desfaz automaticamente. Então, a importância do líder perceber essa contaminação, vamos chamar assim, né, da emoção dos colaboradores. Então, é um tema que está sendo muito discutido. E é justamente isso que a gente está falando, controlar as emoções. Seja por PNL, seja por conhecimento de neurociência, uma reza, uma oração, cada um vai buscar. Mas esse autocontrole das emoções, o reconhecimento das emoções, tem sido discutido até no campo laboral.